Eles eram 3 irmãos com 3 dragões e um sonho: conquistar os 7 reinos. Mas como eles fizeram isso? Como foram as batalhas? Nesse vídeo você vai conhecer toda a história, conhecendo como Aegon, Visenya e Rhaenys conquistaram Westeros. Então, ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e pra quem tá por fora, teremos sim uma série da HBO contando como foi a conquista de Westeros. Isso está oficializado, será inclusive escrita pelo roteirista de The Batman e por coincidência eu já estava produzindo aqui esse vídeo, que é o 2º episódio do quadro de aquecimento para a 2ª temporada de House of the Dragon. Então já vamos nessa? Bom, a ideia de conquistar Westeros não veio do nada. Aegon Targaryen nasceu cerca de 27 anos antes da conquista, então como a conquista demorou mais ou menos ali uns 2 anos para acontecer, né? Para acontecer por completo, a gente pode presumir que o Aegon tinha ali uns 25 anos quando tudo começou. E na época ele já era casado com as suas 2 irmãs, a sua irmã mais velha, a Visenya, e a sua irmã mais nova, a Rhaenys. Por tradição, ele deveria se casar apenas com a Visenya, que é a mais velha, mas ele também quis casar com a Rhaenys. Segundo algumas fofocas aí é o seguinte: ele se casou com a Visenya por dever, mas com a Rhaenys por desejo, e a cada 10 noites que ele passava com a Rhaenys, ele passava uma noite com a Visenya. Mas ainda assim, ele foi leal às suas 2 esposas até a morte, ele não as traía. Inclusive, chegaram a propor alguns casamentos para ele durante a conquista, mas ele recusou todos, sendo inclusive esse o motivo que fez tudo acontecer. Os Targaryen não se interessavam muito por Westeros, eles ficavam mais ali em Pedra do Dragão, fazendo parceria com os Velaryon e com os Celtigar, que também são 2 casas valerianas, mas quando veio o Aegon, ele mudou tudo isso. Ele sempre se interessou pelo Oeste, até mandando fazer uma mesa com todas as cidades e com todos os reinos de Westeros. Uma mesa que ficou conhecida como a Mesa Pintada, que vimos, por exemplo, lá no 10º episódio de House of the Dragon. É importante falar que nessa época não tinha um rei de Westeros, um rei que comandava tudo, e sim cada região tinha os seus líderes, os seus soberanos, uma casa que era mais poderosa e que meio que mandava nas outras, como foi o caso das Terras Fluviais, que era basicamente comandada pelo temido Harren o Negro, que criou o castelo de Harrenhal e não era muito adorado pelas outras casas ali na região. Um dos reis que mais temia o Harren era o Argilac, o rei de Ponta Tempestade. Então, o Argilac tentou acordo com Aegon. Ele ofereceu a sua filha em casamento, além também de todas as terras a oeste do Olho de Deus. Ele ofereceu isso em troca de proteção, afinal o Aegon já tinha um Balerion. O Aegon recusou por já ter 2 esposas, mas aí ele fez uma contraproposta. Olha só, eu já tô fisgado, tô em love, tem aqui minhas 2 esposas, mas o meu amigo aqui, o Varys Baratheon, ele tá soltinho no pagode. Então que tal a gente fazer a boa e assim todo mundo se ajuda? Bom, deu tudo errado. O Varys Baratheon, que diziam por aí, ser na verdade um bastardo Targaryen e irmão do Aegon. Isso não foi confirmado, mas Varys e Aegon eram melhores amigos. Mas o Argilac, ao ver isso, ele ficou furioso, ficou ofendido com a proposta do Aegon, achou desrespeitoso ele propor que a sua filha se casasse com um bastardo, então ele mandou uma carta pé da vida para o Aegon e ainda mandou cortar as mãos do mensageiro. Após isso acontecer, o Aegon nem respondeu, apenas leu a carta, reuniu um conselho ali, um mini conselho com seus principais aliados e após 7 dias de reunião, nossa, ele decidiu que ele seria o rei de Westeros, o grande soberano. E no dia seguinte, ele disparou vários corvos para anunciar aos demais reis de Westeros que o brabo tá chegando. Mas o Aegon, ele tinha um bom coração. Ele não queria criar uma guerra, matar gente, nem nada parecido. Ele queria inicialmente resolver tudo de forma pacífica, que é o seguinte: olha só, eu vou chegar na tua terra, você vai aceitar que eu sou o rei, eu sou o soberano, e assim você vai continuar vivo, com seus títulos, com as suas terras, e vai tudo dar certo. Agora, se você não me aceitar, você terá uma segunda chance para pensar. E se mesmo assim você não me aceitar,
Dracarys. Bom, após ele decidir que ele seria o rei, ele saiu de Pedra do Dragão, né, que é onde ele morava, onde os Targaryen moravam até então, e foi até uma região que seria conhecida como Porto Real. Naquele momento, a cidade nem era tão povoada assim, e ele meio que fez o castelo improvisado para ter ali a sua base em Westeros. A conquista começou até que de forma tranquila. Eles inicialmente criaram o clássico estandarte Targaryen, ali com um dragão de 3 cabeças. 3 cabeças, tá aqui na minha camisa inclusive, referenciando Aegon, Visenya e Rhaenys. Depois, eles conquistaram sem muitas dificuldades ali Val do Caço, que era o principal porto de Westeros no Mar Estreito, conseguiu alguns castelos, algumas regiões, e após a sua conquista, até que dar uma aumentada, ele reuniu mais uma vez ali um pequeno conselho e deu para cada um dos seus membros, dos seus aliados mais confiáveis, algumas funções. Você vai ser o mestre da moeda, você do navio, isso, aquilo, e nomeou o Orys Baratheon a sua forte mão direita, ou seja, o Orys Baratheon se tornou a primeira mão do rei. Aegon, nessa época, até meio que foi coroado o rei de Westeros com a sua clássica coroa de rubis, mas ainda faltavam 7 reinos para ele conquistar, já que até esse momento ele só tinha conquistado alguns reinos e algumas pequenas regiões. Aegon e seus irmãos dividiram para conquistar, e eles conquistaram as Ilhas de Ferro, que era domínio do Harren o Negro. Ao ver o poder do Aegon e dos seus dragões, as demais casas ali nas terras fluviais resolveram se unir ao Aegon, como foi a Casa Tully, os Bracken, os Blackwood. Como eu disse, o Harren não era querido, ele era temido, e querido e temido são coisas totalmente diferentes. Então, quando o Aegon apareceu ali, as demais casas viram ele como um soberano, como uma força muito maior e muito mais temida do que o Harren, e resolveram se unir a ele. Quando o Aegon chegou em Harrenhal para ver o Harren Negro, como eu disse, ele chegou de forma pacífica. Olha só, tu aceita que eu sou rei e tu vai ficar de boa, vai ficar vivo, vai ficar com as suas terras e tudo vai se resolver. A conversa foi mais ou menos assim. Renda-se agora e eu farei rei das Ilhas de Ferro. Eu tenho 8.000 homens aqui comigo. O que são 8.000 homens? Eu tenho muralhas e eu tenho dragões. Pedras não queimam. Ao pôr do sol, a sua linhagem chegará ao fim. O Aegon estava ali com Balerion, com seu mini exército e também com o apoio de outras casas, né, nas terras fluviais. E depois dessa conversa, o Harren voltou para o seu castelo e voltou desesperado. Ele saiu prometendo que quem matasse o Balerion ganharia isso, ganharia título, riqueza, ganharia a mão da sua filha, que ele nem tem filha para dar a mão, mas ganharia, entendeu? Só que tudo isso não adiantou. O livro descreve que foi mais ou menos assim. Inicialmente nada aconteceu, as coisas estavam calmas, de boa, mas aí, quando eles olharam para a lua, eles viram meio que um mosquito ali, uma coisa bem pequena, uma coisa preta. Só que essa coisa foi se aproximando, foi crescendo e não era um mosquito, era o Balerion, que saiu queimando tudo e queimou todo o castelo de Harrenhal, destruindo o castelo e matando Harren o Negro junto com todos os seus familiares, e ali encerrou a sua linhagem. O Harren disse que de fato pedras não queimam, e é verdade. Mas o castelo não foi construído apenas por pedras, tinha ali madeira, palha, que né, deu ruim. Com a derrota do Harren o Negro, Aegon nomeou Edmund Tully como o Senhor Supremo do Tridente e mandou recolher as espadas que sobraram ali ou que estavam derretidas. Enquanto isso acontecia, Orys Baratheon e Rhaenys com Meraxes estavam lá em Ponta Tempestade, tentando conquistar as terras do rei Argilac. Inicialmente, todo mundo ali aconselhou o Argilac a não lutar, porque naquele momento estava chovendo muito e eles ainda tinham um dragão, porque como eu disse, a Rhaenys estava ali com Meraxes, mas ainda assim, o Argilac foi teimoso e continuou com seu plano. Mas aí, ele foi teimoso e se ferrou, porque primeiro os cavalos começaram a atolar, os guerreiros não estavam chegando nada por conta da chuva, e o próprio Argilac, mesmo velho, desceu para o campo de batalha. Aí, quando o Orys Baratheon viu ele ali, ele falou: deixa comigo. Então os dois foram pro X1 e claro, o Orys Baratheon ganhou, matando o Argilac ali na hora. Ao verem que seu soberano perdeu, os homens do Argilac simplesmente pararam de lutar, ou fugiram ou se renderam. Mas a filha do Argilac, Argela, enfim, ela recusou dar o castelo, se autodominou rainha da tempestade e se trancou lá dentro, não querendo sair. Mas os seus vassalos,
sabendo do que aconteceu em Harrenhal, simplesmente a capturaram e a entregaram pelada para o Horus Baratheon. E aqui o Horus Baratheon demonstrou que, olha, ele é um bom homem, porque quando ele viu a Argela naquele estado, ele simplesmente pegou ela, deu roupa para ela, deu comida, contou que o seu pai lutou bravamente e depois os dois até vieram a se casar, com os Baratheon assumindo ali a região de Ponta Tempestade, com agora o Horus Baratheon assumindo a região de Ponta Tempestade. Ele pegou tudo da família do Argilac e assumiu para ele como forma de homenagem à sua esposa e fundou a Casa Baratheon. É doido que, teoricamente, a Casa Baratheon foi fundada por um bastardo Targaryen e depois a Casa Baratheon viria justamente a derrubar a Casa Targaryen durante, a rebelião do Hobbit. Aqui eles já tinham as Ilhas de Ferro, as Terras Fluviais e agora a Ponta Tempestade, mas ainda faltavam algumas terras para serem conquistadas e agora tivemos o grande teste para os conquistadores, as Terras Ocidentais e da Campina. Preocupados com a rápida expansão dos Targaryen, Loren Lannister de Rochedo Casterly e Meryn IV Gardner da Campina se aliaram para derrubá-los. É dito que o exército dos dois combinados tinha mais de 55 mil homens, enquanto Aegon mal tinha 10 mil. Mas ele tinha 3 dragões e também um planejamento estratégico. Até esse momento, Balerion, Vhagar e Meraxes nunca tinham lutado juntos, mas a situação exigia a força máxima. O Aegon inicialmente posicionou o seu exército de homens ali para atacar pela terra, enquanto ele, Visenya e Rhaenys ficavam voando com seus dragões e analisando tudo. E foi aí que ele percebeu que o local da batalha estava meio que seco. Tinha muita plantação seca, ou seja, perfeita para serem queimadas. Então o plano deles foi o seguinte: Aegon e Balerion tacariam fogo nos soldados, enquanto Visenya com Vhagar e Rhaenys com Meraxes tacariam fogo no campo, porque assim iria inflar e aumentar ainda mais a fumaça, o que deu certo, porque uma grande fumaça começou a crescer, deixando vários cavalos atordoados, guerreiros sem saber aonde estavam e a batalha foi ganha. Por conta disso, a batalha foi chamada de Campo de Fogo. Ao final, mais de 4 mil homens morreram queimados, mais ou menos ali 1.000 homens morreram no campo por espadas ou arco e flechas, enquanto dezenas de milhares ficaram com queimaduras severas. Enquanto, por um outro lado, o Aegon mal perdeu 100 homens de 10 mil e a Visenya só tomou ali uma flechada e ficou tudo bem. Naquele momento, o rei Merry Gardner da Campina morreu junto com toda a sua família, assim, causando a extinção da sua casa, já que ele trouxe todo mundo ali pro Campo de Fogo. O Loren Lannister até tentou fugir, mas no dia seguinte ele foi capturado e se rendeu. Poupou ele e ainda o deixou como senhor de Rochedo Casterly e também guardião do Oeste. Logo depois, o Aegon foi para o Jardim de Cima, onde, sem mais nem menos, o Halland Tyrell se rendeu, e com isso ele se tornou o senhor do Jardim de Cima, guardião do Sul, e ainda tinha direito a todos os vassalos da Casa Gardner. A intenção do Aegon logo depois era pedir a submissão de Vila Velha, Árvore e Dorne, mas chegou para ele a notícia de que Torrhen Stark saiu do norte e está com mais de 30 mil homens ali nas Terras Fluviais. Quando ele chegou, todos os aliados que Aegon conquistou até então estavam ali para recebê-lo, inclusive Aegon e as suas irmãs, enquanto Balerion, Vhagar e Meraxes ficavam ali sobrevoando, só de olho, porque se acontecer alguma coisa, é Dracarys, né? O Torrhen Stark sabia das histórias. Ele sabe de Harrenhal, Ponta Tempestade, do Campo de Fogo, mas o seu irmão bastardo, o Brandon Snow, se ofereceu para ir de noite, e de noite até o lado do Aegon, na surdina, e matar os seus dragões. E de fato, o Brandon Snow saiu de noite, mas não para matar os dragões do Aegon, e sim para anunciar a rendição dos Stark, com o próprio Torrhen Stark na manhã seguinte, atravessando o tridente para se ajoelhar e reconhecer o Aegon. Com isso, o Torrhen Stark continuou como Senhor do Norte e Guardião do Norte. Agora os 3 Targaryen voltaram a se separar. O Aegon foi para Vila Velha, para o sul, Visenya foi para ali, o Vale de Arryn, enquanto Rhaenys foi com Meraxes para Dorne. Vamos por partes então. Quando Visenya chegou ali no Vale de Arryn, o vale estava sendo comandado por Ronel Arryn, que, por ser uma criança, a região basicamente era comandada pela sua mãe. Ele ficou tão maravilhado vendo a Vhagar que pediu para Visenya levá-lo para dar uma volta, e após a casa Arryn se jurar aos Targaryen, a Visenya realmente levou o menino para dar um rolê ali com a Vhagar. Se a Visenya teve uma tarefa até que bem fácil, a Rhaenys não.
Quando ela chegou em Dorne, ela foi recebida pela Meira Martell, que logo de cara falou que ela não era bem-vinda ali, que eles não iriam se render, que ela não vai se ajoelhar e que Dorne não tem rei. E a Rhaenys disse que beleza, tá bom, vou avisar ao meu irmão, mas quando eu voltar, eu trarei fogo e trarei sangue. E a Meira Martell rebateu, dizendo que fogo e sangue pode ser o lema dos Targaryen, mas o seu lema é insubmissos, inquebráveis e imbatíveis, e que eles podem voltar por sua conta e risco. Com isso, Rhaenys saiu de Dorne sem de fato conquistá-la, e, enquanto isso, Aegon chegou em Vila Velha, que era comandada pelos Hightower, a mais antiga e mais poderosa casa ali da Campina. Vila Velha também era o centro da religião da Fé dos Sete, onde ficava, por exemplo, o Alto Septão. Quando Aegon chegou com seu exército e também com Balerion, ele se surpreendeu, porque ao invés de ter alguma retaliação ou algo parecido, ele foi recebido com portões abertos, e os Hightower se ajoelharam para Aegon, se rendendo e o aceitando como rei, e assim logo permanecendo com todas as suas terras e com todos os seus títulos. O Aegon ficou em Vila Velha, e após 3 dias, ele foi nomeado pelo próprio Alto Septão o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, senhor dos Sete Reinos e protetor do território, o rei de Westeros. Muitos achavam que Aegon comandaria o Westeros ali de Vila Velha ou de Pedra do Dragão, mas na verdade ele voltou para a cidade que ele e suas irmãs pisaram pela primeira vez em Westeros, meio que fundando a cidade de Porto Real, e usando as espadas que ele pegou durante a conquista, espadas metálicas retorcidas, amassadas e queimadas pelo fogo de Balerion, ele criou o Trono de Ferro, o símbolo do seu poder. Mas a história ainda não acabou, porque ele foi nomeado o Rei dos Sete Reinos, mas faltou Dorne. Dorne não foi conquistado e ficaria insubmissa por mais de 1 século. Ou seja, o Aegon vai voltar lá e não vai conseguir conquistá-la. Mas como foi o reinado do Aegon e o que aconteceu nessa segunda ida para Dorne, vamos comentar na semana que vem, no vídeo que sai terça-feira, que vai ser o 3º episódio da série de aquecimento para a segunda temporada de House of the Dragon, onde eu vou comentar tudo isso, até comentando os herdeiros do dragão, os 2 filhos do Aegon, um com cada uma de suas irmãs. Então, pra você não perder, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Eu tô adorando poder voltar a falar de House of the Dragon e ter você aqui comigo, cara, será maravilhoso. Mas enquanto estou produzindo esse vídeo que dá um trabalho absurdo, aqui eu comento que veio antes do Aegon, Valíria, o que foi Valíria que causou a perdição e o que fez os Targaryen se mudarem para o Westeros. Enquanto aqui eu faço a análise completa do trailer da segunda temporada de House of the Dragon. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!